Bom dia, amigos e amigas. Bom dia, senhores e senhoras que nos escutam pela manhã aqui no YouTube. E você que também está no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, que de forma cruzada nos escutam também. Lembrando a todos e a todas que hoje nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20 ao 26. Começamos nosso encontro com... Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Em cada esquina cai um pouco a tua vida, e em pouco tempo não serás mais o que és. Quero lembrar três coisas. Primeira coisa, a Zambelli fugiu no dia 25 de maio, ou seja, já fez uma semana que ela meteu o pé. E agora que a gente foi saber que ela fugiu. Também o Elon Musk meteu a crítica pesada ao Donald. Ele criticou porque, você sabe, né? Mexeu no bolso, os camaradas ficam bravos. O querido, né, Frei Beto diz que existe, né? O ser humano são 4 partes. A gente aprende isso na área da ciência. Cabeça, tronco e membro, ou como a gente aprende lá na enfermagem, tecidos, sistemas e organismos. Pronto, e órgãos, é isso aí. Aí tem a quarta parte, que é o bolso. Mexendo no bolso, os caras ficam bravos. Mexendo no dinheirinho dos camaradas, eles ficam nervosos. Lembrando a todos e a todas também, que a gente sabe aí que foi discutido a questão da postagem, se tá lá no Supremo na quarta-feira, a discussão foi feita, que quem é responsável pelo crime na rede social, né? Vamos dizer, eu posto lá uma ofensa a alguém, e aí a ofensa acontece lá, e a pessoa tem, vamos dizer assim, um prazo para poder ser notificada. A gente, quando vê algumas pessoas dizendo que querem censurar, não é censurar a gente, é ter um controle para evitar que se cometa crimes cibernéticos. A gente sabe de meninas, de crianças que acessam certos sites para se violentar, para se agredir, para gerar, né? E as pessoas do outro lado têm prazer em assistir na famosa Deep Web. A lei visa que isso aconteça de forma mais rotineira. A lei não é para poder controlar o seu direito de postar. Se você não é criminoso, se você não tem medo, lembro até hoje de uma conversa que eu tive com um amigo, isso tem uns 20 anos já, graças a Deus, e nós dizíamos sobre a possibilidade dos carros carregarem nas suas placas ou dentro do seu carro um chip, até para saber onde o carro está. Não concordo com isso, porque isso vai ferir meu direito de ir e vir. Quem disse que fere o direito de ir e vir? Cara, hoje com o celular o pessoal sabe onde você está de qualquer jeito. Não, sou contra. A gente, quando tem tendência a cometer o crime, a gente vai ser contra sim. Agora, quem não é criminoso, tem uma frase que eu uso muito no trabalho, eu falo isso muitas das vezes, eu falo, quem trabalha em qualquer situação. Quem trabalha não tem limite na questão da ordem da chefia, a não ser que seja uma ordem absurda. E ordem absurda não se encontra. Essa é a minha análise. Lembrando a todos e a todas que essa tentativa de regular a rede social é um projeto que ele não é para poder tirar o teu direito de botar a tua foto da comida que você gosta. Ou tirar as fotos lá do parque que você está passeando com a moça bonita ou com um rapaz bonito. Não é seu direito de você fazer um comentário com respeito em relação a alguma coisa. E falando nisso, que a gente está aí, ontem eu participei de um debate no grupo de amigos, nós dizíamos sobre a prisão do Léo Lins, né? O Léo Lins, acho que o nome dele é esse, né? Que é o comediante que fez uma série de piadas em 2022, atacando negros, nordestinos, a comunidade LGBTQIAPN+, atacando também as mulheres, atacando os deficientes, atacando os judeus. Ou seja, os caras atacaram todo mundo. E agora, né, foi condenado a 8 anos de prisão e fica se discutindo. Não, porque ele é da direita e por isso que ele foi condenado. Senhores, não tem direita ou esquerda. Criminoso desse tipo, no Brasil, tem que ser combatido. Agora, às vezes, nós ficamos limitados a nosso discurso, limitando a dualidade, dividindo o país numa dualidade que não tem nada a ver. A gente tem que ter essa consciência. Alguém colocou lá, poxa, mas se fosse hoje os Trapalhões, se fosse hoje Cacete Planeta, se fosse hoje o Jô Soares, se fosse hoje o Chicanísio, se fosse hoje esse ou aquele comediante, como é que ficaria?
Não ficaria. Só isso. Não ficaria. Como também nós tivemos no Brasil um período, a própria religião, a própria igreja, desculpe, eu vou entrar numa área mais polêmica, quando a igreja determinou que os negros podiam ser escravizados porque não tinham almas. Na leitura fundamentalista. Diziam isso. Então hoje não pode mais. Né? No contexto em que a mulher não podia trabalhar fora de casa. A mulher não podia sair de casa. A mulher tinha que chamar o marido de meu senhor. Hoje já não tem mais, não pode mais, não tem nada a ver isso. Então a gente tem que começar a ler os fatos a partir da realidade do hoje. Ah, porque podia? Não pode mais. Alguém colocou que não pode bater no filho, que se bater no filho vem um conselho tutelar. Não, não pode bater no filho, é verdade. Bom, e por quê? Porque havia o espancamento. Quantos de nós, eu não, mas muitos amigos apanharam de ripa de madeira, apanharam de fio elétrico, eu apanhei também, mas não foi tanto assim também como eu acho que eu apanhei, não. Bem, mas vamos nós para o Evangelho, o tempo está estourado, senão a pouco eu passo do tempo e vocês vão ficar bravos comigo. Bom, a gente vai olhar o texto da seguinte maneira. Primeiro, a gente entra nesse contexto olhando a oração sacerdotal de Jesus, continuamos nela. É uma daquelas páginas do Evangelho que parece pulsar, atravessa o tempo, estão na eternidade. Né? E o tempo fala diretamente ao coração de quem busca o sentido e a comunhão no mundo cada vez mais fragmentado, dividido em direita e esquerda. Jesus, quando ora ao Pai, diz que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. É uma súplica real que atravessa séculos e chega até nós com um grito, um convite e uma convocação. Antes do mundo existir, Jesus já estava rezando por nós. Nós, antes de existirmos nessa realidade, Jesus já rezava por nós. Essa oração revela o centro da vida cristã, a união entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. E é chamado aqui para que participemos desse amor eterno, dessa comunhão sem fim. Lembra do Evangelho de João, lá no inicinho, quando o evangelista fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Verbo, que é Jesus, é a expressão viva da unidade trinitária. Ele, Jesus, não só revela a Deus, ele é o próprio Deus. E ao orar por nossa unidade, ele nos chama a viver no coração desse mistério de amor que é a Trindade. Mas, atenção, Jesus não fala aqui para uma simples convivência, uma concordância aparente. Ele, Jesus, nos convida a uma comunhão radical, profunda, que vai além da palavra do eu suporto você. Uma unidade que se concretiza na caridade, no amor, na reconciliação, no serviço, na fidelidade. Por isso, a gente quando olha no contexto histórico do século passado, o Concílio Vaticano II nos lembra que o Espírito Santo é o princípio da unidade da Igreja. E São Cipriano, um dos pais da Igreja, da patrística, ele já dizia, não pode haver igreja onde não há unidade. Só que essa oração de Jesus também nos confronta, ela expõe a nossa ferida, mostra o quanto ainda vivemos na hipocrisia, distante da unidade ideal. Vivemos numa sociedade marcada pelo individualismo, pela lógica do lucro, pela exclusão. E a gente ainda sabe que o ser humano ele necessita da relação interpessoal. Ele foi criado para a comunhão. E negar isso nos adoece, nos isola, nos esvazia. Esse cenário que nós conhecemos hoje das ideologias autoritárias atrapalha que vivamos o Evangelho. Por isso, a gente quando entra nesse Evangelho de hoje, João capítulo 17, versículo 20 ao 26, e o centro dessa missão, e a gente tem que entender bem, é Jesus nos conduzindo à plenitude da vida, aonde nós permaneceremos no amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu vou parando por aqui, pedindo a Deus nos abençoe e nos ajude, para que possamos viver na unidade. Eu sou Daniel Nonato. Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Em cada esquina cai um pouco a tua vida. Em pouco tempo não será